Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição Neoindustrialização. Você já sabe, a gente trata aqui das iniciativas para fazer com que a indústria brasileira retome o papel de protagonismo no desenvolvimento do Brasil, passando por diversos setores da indústria e diversos temas, entre eles o que a gente vai trazer aqui hoje, que são as energias renováveis. Afinal, o que é energia renovável? Por que a gente precisa dela? E como ela se insere nesse contexto da reindustrialização do país? A gente vai explicar tudo tintim por tintim aqui hoje no Transição e vai explicar ouvindo gente que é expert no assunto. O Gustavo Bonini é o primeiro vice-presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e o professor Rodrigo Crisóstomo dos Santos é engenheiro eletricista, especialista em manutenção de energia, é coordenador de migração de contratos da ETEC, professor Horácio Augusto da Silveira. Obrigado, Bonini. Obrigado, Rodrigo. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Você já sabe, nas redes sociais, @RedeTVT. Você pode ver também a nossa página no portal da TVT, que está novo, está reformulado, muito dinâmico. Acesse tvtnews.com.br/transição, assim como está aparecendo aqui no seu vídeo. Aí você vai ter os nossos programas lá. Bom, vamos lá. A indústria brasileira tem uma missão fundamental para o seu futuro próximo, que é a descarbonização. O programa Nova Indústria Brasil prevê investimentos em energias renováveis como forma de gerar energia de forma sustentável e competitiva. Para isso, as ações pensadas são o financiamento de soluções tecnológicas para reduzir emissões de carbono, o desenvolvimento de biocombustíveis e a produção de bioprodutos e bioinsumos, tudo isso a partir de fontes renováveis. Hoje o Brasil já gera quase metade da sua energia a partir de fontes renováveis, sendo a maior parte produzida em usinas hidrelétricas. Nos últimos anos, a geração de energia eólica e solar também tem ganhado destaque. Mas a gente vai saber como isso se dá ali na indústria, né? Na prática, como é essa realidade. Para contextualizar e ilustrar nossa conversa, aqui antes a gente vai ver uma reportagem, viu, Bonini e Rodrigo? A gente vai ver a reportagem do nosso querido Bruno Mascarenhas, que foi conhecer o trabalho da Quer Brasil, que é uma empresa que investe no Nordeste para geração de energia limpa. A Quer é francesa, opera em 17 países e está no Brasil desde 2018. A geradora produz cerca de 300 megawatts por mês, mas já tem capacidade instalada para produzir 600. Como essa produção de energia limpa, como ela é, que também envolve diversos trabalhos sociais, é o que a gente vai mostrar na reportagem do Bruno Mascarenhas a partir de agora no Transição. Vamos ver. Um dos primeiros projetos da Quer no Brasil foi o complexo eólico e solar de Serrote, em Trairi, no Ceará, com 49 aerogeradores ou torres, com capacidade para gerar quase 206 megawatts. Na segunda fase do projeto, a empresa criou na mesma região o complexo eólico e solar Serra do Mato. É um projeto de energia eólica, tá? Um projeto de Serra do Mato. E além disso, também tem um projeto com esse mesmo nome solar também, então um projeto que está no mesmo local, tá? É um projeto eólico que tem um despacho de energia razoável, para a gente poder jogar no grid e entregar energia para o sistema. O Parque Eólico e Solar Serra do Mato possui 129 aerogeradores, que produzem 122 megawatts, e as placas fotovoltaicas instaladas geram 101 megawatts. Toda a energia contribui para o SIN, Sistema Interligado Nacional. A gente já tem um despacho solar e eólico muito relevante, tá, no sistema, tá? Principalmente na região Nordeste, né, onde tem a maior parte da geração, e consequentemente a região Nordeste ela exporta energia para a região Sudeste. A Quer Brasil também possui um parque gerador de energia eólica com 38 torres em Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, com capacidade para gerar mais de 159 megawatts. Embora o Brasil seja um país tropical onde há muita incidência de luz solar e vento, a indústria brasileira ligada à produção de energia elétrica limpa tem pouco espaço no setor. Tem empresas que produzem as pás, né, as pás eólicas que a gente chama. Tem uma empresa muito grande no Ceará que produz, né, as pás. Então acho que é um dos poucos itens que são nacionais, tá? O resto, boa parte é importado. Importado de onde?
China, Europa, Ásia como um todo. E as Vai depender muito de cada projeto. E as fotovoltaicas são importantes de onde? Também da China. A Quer investe na produção de energia elétrica, mesmo sabendo que o Brasil gera mais energia do que gasta, o que torna a competição mais acirrada. Manter um preço mais baixo, porque você tem uma sobreoferta muito grande. Por quê? Porque a demanda de energia não cresce, não está crescendo como se esperava, né? Então você tem muitos projetos aí de geração entrando no grid e pouca demanda. E aí você faz com que você tenha uma competitividade. É necessário, né, os players terem uma competitividade muito maior, né, para poder viabilizar os projetos. Mesmo assim, a Quer continua investindo em novos parques de geração de energia limpa. Hoje a gente tem em desenvolvimento cerca de 8 gigawatts de energia em desenvolvimento de vários parques, tanto solares quanto eólicos, que é o nicho que a gente trabalha. Boa parte deles no Nordeste, né, que é onde tem a maior parte de radiação solar e, né, potencial de ventos, né? A empresa também investe na instalação de torres eólicas em alto mar e na produção de hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma vertente que a gente está buscando também. Está em desenvolvimento 2 projetos de grande porte. Vai ser faseado, deve começar a produção de hidrogênio lá para 2027, 2028. A Quer Brasil absorve profissionais de diversas áreas. A gente tem engenheiros civis, engenheiro elétrico, engenheiro de energias renováveis. Esse aí é um dos carros fortes lá da empresa, né? Mas a gente tem profissionais de todas as áreas: controladoria, jurídico, marketing, RH, suprimentos, TI, regulatório. Regulatório também é uma das áreas que a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais, né? O que é regulatório? É a parte que faz toda a regulação da nossa implantação do parque, da energia gerada, da venda da energia. A gente também tem um programa de estágio na empresa, onde a gente traz os jovens das universidades e a gente vai capacitar eles dentro do trabalho. Além de trabalhar na produção de energia limpa, a Quer leva a sério o compromisso social com as comunidades vizinhas de seus parques. Um deles fica em Trairi, no Ceará. E a gente começou o projeto com o Olê Rendeiras, que é um projeto com as rendeiras de bilro. É uma renda que é uma almofada e elas trabalham com umas agulhas que é feita do cacto, por exemplo, as sementes também de plantas, e é totalmente artesanal, e elas vão fazendo ali uma roupa, uma blusa. A gente tem um projeto que tem as redes sociais do Olê Rendeiras. A gente fez uma parceria com uma estilista, que é a Catarina Mina, muito conhecida. E aí a gente conseguiu revitalizar isso. Hoje a gente tem 250 mulheres formadas que estão conduzindo o próprio negócio delas. O Olê Rendeiras faz parte do trabalho do Instituto Quer, que existe há 2 anos e já conta com cerca de 20 projetos sociais que beneficiam 20 mil pessoas. Um deles é a ajuda financeira ao Lar Amigo de Jesus, no Ceará, que acolhe crianças em tratamento de câncer. Atualmente, o Instituto Quer, a gente está trabalhando um programa de saúde e bem-estar, e dentro desse programa existem diversos projetos com alimentação saudável, saúde mental, a própria educação. Hoje o Instituto ele é dividido em 5 linhas de ações, então em cada linha de ação eu tenho projetos específicos. Dentro do Quer Faz, por exemplo, eu tenho a parte dos projetos que vão trabalhar o estrutural, então reforma de praças, as cisternas, os banheiros, os fogões ecoeficientes, tudo está dentro dessa linha. Aí eu tenho, por exemplo, a linha do Quer Continua, que vai trabalhar a parte da educação, que eu tenho um ônibus que foi um ônibus totalmente adaptado para se transformar em uma biblioteca. É um ônibus que acaba se adaptando ao projeto que está sendo executado naquele momento. Então, por exemplo, hoje está tendo um atendimento médico. Dentro das nossas comunidades, a gente fez um levantamento junto às lideranças que grande parte das crianças não tinham passado por um pediatra. Então, atualmente, a gente tem esse projeto, os médicos estão lá nesse momento, né, com o nosso ônibus, a gente leva os médicos pediatras, levamos o nosso parceiro também, que é o psicólogo.
nas nossas comunidades que fazem parte do entorno dos nossos parques, a gente vai tentar apoiar de alguma forma. Mensalmente nós estamos com as lideranças das comunidades fazendo essa escuta assertiva, do que eles estão precisando, de que forma o Instituto Quer pode apoiar ou não, né? Então é feito de fato para a comunidade, com a comunidade. O trabalho da Care em torno dessas ações sociais rendeu à empresa, em 2023, a pontuação máxima na avaliação relacionada à governança socioambiental realizada pela Organização Internacional de Certificação Bureau Veritas. Outro reconhecimento, ou Veritas, né? E um outro reconhecimento em 2023 veio da produção de energia limpa. A Care Brasil recebeu o selo Ouro no Programa Brasileiro GHG, Protocolo de Gases de Efeito Estufa. O critério de avaliação segue um padrão global usado para medir e gerenciar a emissão desses gases. Agora a gente traz aqui a conversa para o estúdio com os nossos especialistas. Mais uma vez, obrigado aqui pela presença. Para a gente poder desenhar, para quem está em casa, entender quais são os tipos de energias renováveis. A gente viu a eólica, tem a energia solar. O que mais que a gente tem de energia solar, Rodrigo? Ou melhor, de energia renovável, né? A gente pode falar gás natural, biomassa também, né? Usar a estrutura de bagaço, uma operação que você já está usando para uma produção de algum produto industrial, mas também usar isso como energia elétrica também, né? Então, tem esses pontos de fontes também. A gente chama também as pequenas centrais hidrelétricas, que são, na realidade, comparando com uma hidrelétrica, só que ela é de tamanho menor, com a capacidade de geração menor. Então, também é denominado energia renovável, assim como a hidrelétrica, né? Certo. A gente vai, obviamente, falar sobre a energia renovável aqui em todos os setores da indústria, vai fazer de uma forma geral. Mas a gente vai aproveitar aqui a presença do Bonini, que é da Anfávia, do setor automotivo, né? Inclusive, no nosso programa passado aqui, a gente falou sobre carro elétrico, que, na verdade, né, se utiliza de uma energia renovável. Como é que a energia renovável pode impulsionar a indústria? Pode, inclusive, falar sobre o setor automobilístico, que é, vamos dizer, a menina dos olhos do setor industrial brasileiro, sempre foi quase o carro-chefe para combinar com o setor automobilístico, né? Como é que é a relação desse tipo de energia com a indústria, Bonini? Legal, perfeito. Bom, em primeiro lugar, André, Rodrigo, obrigado por estar aqui. É uma excelente oportunidade de fazer uma discussão de um tema tão importante, que é a transição energética, a descarbonização, que está na prioridade dos temas tratados pela Anfávia, né, e pelo setor automotivo, e que representa, de certa parte, grande parte da indústria e que está engajada, a indústria como um todo, para a descarbonização. Acho que você tocou num ponto bastante importante. Quando a gente fala de transição energética, o que vem antes disso é a mudança climática. É por conta da mudança climática, do Acordo de Paris, do compromisso que a gente tem para justamente mitigar os efeitos que a gente está já sentindo na pele, é trabalhar com essa transição energética, saindo de um sistema fóssil, né, que a gente foi sempre muito dependente do fóssil, para ir para o renovável. E nesse sentido, dentro do setor automotivo, dentro da indústria como um todo, a gente divide isso em dois pilares. Um é na entrega do produto final, então você testou o carro elétrico, o carro híbrido, flex, o biodiesel, o biometano e todas as tecnologias, mas também como a gente usa a energia renovável dentro do nosso processo produtivo. Fazer o produto. Exatamente. Né? E nisso, eu acho que para o Brasil é um vento de cauda, ou seja, a gente tem uma oportunidade grande de liderar a transição energética no mundo. Porque senão é só a gente olhar os números, né? Quando a gente pensa no nosso grid elétrico, quase 85% é verde. Quando a gente olha para os biocombustíveis, como foi comentado aqui, seja para usar no produto final dos automóveis ou para o nosso processo produtivo, também é verde. A gente tem de tudo. A gente tem o etanol, a gente tem o biodiesel, a gente tem o biometano, a gente tem um potencial enorme para a produção de querosene de aviação, o diesel verde, e tudo isso já está sendo utilizado pela indústria. Só para a gente ter um dado que eu acho que é muito importante, de 2015 a 2022, o Brasil foi o país que mais recebeu investimento estrangeiro para energia renovável. Foram quase 115 bilhões, distante de todos os outros países com relação a esse investimento. E isso mostra que a indústria está preparada, quer e já está utilizando
energia limpa no seu processo produtivo. Vale a gente deixar aqui a posição registrada no Brasil, por exemplo. O Brasil ele tem, a gente falou no começo do programa, em quase metade da produção, né, de energias, de energia renovável, a gente atinge um índice de 49,1%. E o Brasil é 6º lugar no ranking mundial, né, em produção de energia solar. Agora, com base em tudo isso que o Bonini falou, Rodrigo, ainda tem desafio. Primeiro o Bonini fala sobre, tem um ponto interessante, que ele fala que tem investimentos estrangeiros. E aí na reportagem até a gente vê que tem muito desses equipamentos que são importados ainda, né? Então, assim, uma coisa que são duas coisas que vão em vias contrárias, né? A gente tem que importar equipamento, mas ao mesmo tempo a gente tem investimento estrangeiro. Por que o Brasil é atrativo? Eu acho que o Bonini falou um ponto importante, né? O Brasil é rico, né, em fontes de energia renovável, e aí você cita a metade energética do Brasil é totalmente renovável. Mas ainda somos dependentes de tipos de materiais para gerar algum tipo de energia, né? Então isso gera um pouco de dificuldade para ter essa ampliação, e aí precisamos sempre de investimento de empresas de fora para que o Brasil tenha essa alavancagem. Mas eu acho que a gente tem grandes oportunidades de crescer, tem números expressivos. Você citou sobre a energia solar, a gente está em 6º lugar hoje. A ideia é que isso venha a aumentar cada vez mais, um crescimento tanto do mercado de trabalho como das indústrias, chegando muito forte aqui do Brasil. Falando assim, geopoliticamente, aqui muito entre aspas, né? O Brasil hoje ele lidera uma discussão internacional pela transição energética justa, pela salvação do planeta, vamos aqui dizer o português claro, e nada melhor do que a gente dar um bom exemplo. Então, a gente pode considerar, né, a posição do Brasil na produção de energia, enfim, com esses dados, pode considerar que o Brasil tem uma posição, não vou dizer privilegiada, mas de exemplo em relação a outros países, principalmente do hemisfério norte, que emitem muito gás carbônico, não é, Bonini? Sem dúvida, eu acho que a gente tem, como foi falado aí, a oportunidade de liderar isso, fazendo esse bom uso. Acho que você tocou num ponto importante, que é trabalhar, de fato, com os investimentos aqui. Né? Claro que é o que todo mundo quer, né? Se a gente traz para cá o investimento da produção dessa energia limpa e dos equipamentos também, no segundo momento, assim como a gente tem pesquisa e desenvolvimento também é importantíssimo, para que a gente consiga trabalhar a transição energética não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista socioeconômico também, gerando emprego e renda de qualidade aqui no país. Eu acho que isso também está ocorrendo, é uma oportunidade que a gente tem para trabalhar com a neoindustrialização. Acho que a gente tem grandes programas acontecendo no país hoje. O NIB é um exemplo, a Nova Indústria Brasil, que trata disso. Trata, por exemplo, dentro do setor automotivo, a gente teve o lançamento esse ano do Mover, que é um programa de mobilidade verde e que justamente trata dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento e produção no Brasil, para que a gente consiga fomentar isso, para a gente não perder a oportunidade. Falamos do Mover também no programa passado. Exatamente. Bom, feito esse diagnóstico do setor, a gente pula para a próxima parte, que é falar sobre como se preparar para essa transição. A gente já está vindo aí no caminho, mas é preciso mais, né? E no próximo bloco a gente vai trazer esse universo aqui, né? O universo de quem vai trabalhar nesse campo. Como o Bonini falou agora, geração de emprego e renda. É preciso estar preparado. Então, fica com a gente que a gente volta com esse tema já aqui no Transição. O Transição está de volta, hoje falando sobre energias renováveis na indústria brasileira. Com a gente o Gustavo Bonini, primeiro vice-presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e o professor Rodrigo Crisóstomo dos Santos, que é engenheiro eletricista, especialista em manutenção de energia, é coordenador de migração e contratos da ETEC, professor Horácio Augusto da Silveira. Aliás, daqui a pouco eu quero saber o que é isso, migração e contratos, a gente fica curioso. Mas vamos lá, a Escola Técnica Estadual Professor Horácio Augusto da Silveira, na Vila Guilherme, aqui na capital paulista, oferece desde 2022 o curso técnico em Sistemas de Energia Renovável. O curso pode ser feito em 3 semestres ou junto com o ensino médio. A ideia é formar profissionais que vão ter o papel importante na luta contra o aquecimento global. O Bruno Mascarenhas, claro, foi lá conhecer e a gente vai ver na reportagem a partir de agora. É realmente muito importante, né,
termos a formação de profissionais agora, né, para que num futuro próximo aí eles possam trabalhar, né, no sentido de resolver esses problemas. As pessoas que se formam no curso técnico em sistemas de energia renovável, na ETEC, professor Horácio Augusto da Silveira, estão preparadas para fazer instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis. Elas são capacitadas também para fazer o projeto de todo o sistema. Tem muita aula prática e aqui o aluno que vem para o curso de energias renováveis, ele vai tratar, né, desde a captação, né, de energia solar, eólica, de biomassas, né, desde a captação, transformação da energia na forma da energia elétrica, né, quanto também ele vai trabalhar no gerenciamento do consumo, da gestão da energia, né, desenvolvimento de dispositivos que tenham uma eficiência energética melhor, né, para que no conjunto, né, se alcance o objetivo que é realmente, né, fazer um uso melhor da energia e fazendo uso, claro, né, de fontes que sejam renováveis. Os alunos têm acesso a laboratórios bem equipados para as aulas práticas de energia eólica, fotovoltaica e proveniente da queima de biomassa. Só há uma fonte de energia que não se encontra nos laboratórios por motivos óbvios. No caso das hidrelétricas, né, a gente tem o conceito teórico, mas a gente não tem aqui não tem como, né, fazer uma prática aqui no laboratório, mas é abordado também. Os professores incorporam aos laboratórios trabalhos de conclusão de curso de ex-alunos. Esse catavento é um exemplo. Da sala de aula você usa um trabalho dos alunos como peça de laboratório. Exatamente. E ele gera energia? Gera sim. Ele é móvel, né? A gente leva ele lá fora, né? Tem um ponto ali próximo da quadra em que tem um fluxo de ar bastante intenso, né? Então a gente leva lá, né? Ele entra em funcionamento, os alunos fazem as medições, fazem as observações. Os profissionais formados aqui são capacitados também para gerenciarem o consumo de energia elétrica com foco em eficiência e economia, mesmo que a energia seja proveniente de fontes não renováveis. Só o gerenciamento, né, desse consumo de energia elétrica já é uma atividade na qual eles possam se encaixar, né? Outra coisa que está em alta agora, pensando na captação, né, de energia de fontes renováveis, são os sistemas fotovoltaicos, né? Então, projeto, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos também são campo de trabalho para eles. A ETEC Professor Horácio Augusto da Silveira promove a Feira do Industrial para os alunos apresentarem seus trabalhos. Este aparelho, criado para o aprendizado de Braille, é trabalho do grupo de Carla Bianca, quando ela fazia aqui na ETEC o curso de Automação Industrial. Ele se chama SenseWave Braille Tech. O aparelho, ligado a um computador, possui um sistema pneumático que ergue pequenos círculos, formando códigos em braille, para que as pessoas com deficiência visual os sintam pelo tato. À medida que as letras são digitadas no computador, o SenseWave Braille Tech vai alterando os códigos. Este projeto concorreu com mais de 1.200 trabalhos e ficou com o 5º lugar na 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, a FETEPS. Agora que a Carla Bianca estuda sistemas de energia renovável, ela quer melhorar a invenção. Hoje ela funciona com um sistema pneumático. Nós vamos transformar em sistema elétrico e aí ela vai ter uma alimentação híbrida. O que seria essa alimentação híbrida? Ela vai ter uma bateria que será carregada à luz solar e vai funcionar híbrido, por quê? Porque ela também vai poder ser carregada na rede de distribuição também. Este outro grupo de estudantes demonstra empiricamente a evolução das placas fotovoltaicas. Eles comparam uma de última geração com outra, fabricada em 2009.
Os alunos já fazem planos para trabalharem com energia renovável. Com uma política adequada do governo melhorando o preço dos equipamentos, a gente tem condição de instalar no Brasil todo, né? Futuramente está abrindo um próprio negócio relacionado a energias renováveis. Sim, e o que seria mais ou menos? Isso é parte de projeto também, instalação, manutenção, limpeza, né? Talvez desenvolvimento de módulos. Eu estou vendo nesse mercado uma área boa para poder mudar de área e também montar um negócio para o futuro. Muito bacana, né? Bom, eu quero saber como é que é migração e contratos, né? O que é ser especialista nisso? Na realidade, essa parte de migração eu atuo numa empresa, na parte de energia renovável. Então, a gente vende energia para o mercado. Então, são clientes que têm a possibilidade de comprar energia muito mais barato e comprar de fonte renovável. Então, abre o leque de você ampliar a geração de energia renovável para esse tipo de cliente. Então, lá eu faço esse processo de migração. Eu tiro um cliente que está consumindo a energia de uma distribuidora que você não sabe de que fonte que é, pode ser uma poluente, e aí ali eu faço todo o processo de migração para que ele compre a sua energia e utilize uma energia renovável. Aí é que está, que eu queria já aproveitar antes da gente falar mais sobre o curso, que eu tenho curiosidades ali para saber a respeito de como ingressar, né, de como aprender sobre isso. A gente teve aqui antes do programa uma discussão acalorada que nos gerou uma energia renovável aqui, eu e meu diretor, falando justamente sobre isso, sobre a questão de você, por exemplo, ter uma casa com energia renovável, você tem lá a sua fonte ou a captação da luz do sol, sua energia fotovoltaica. Como é que funciona isso? Eu posso vender essa energia que eu produzo ali para a concessionária? Como é que é esse sistema? Tem alguns critérios regulatórios, né? Esse mercado ele chama de GD, que é a geração distribuída, quando você gera a energia próximo do local consumido, então seria no seu telhado e você consome essa energia. E toda a energia que você gerar e você utilizar e a que sobrar, ela vai entrar na rede da distribuidora. Isso vai ser medido pela distribuidora, pelo medidor, e ela vai te devolver essa energia como crédito. Ela vai te pagar ela como crédito, valorado pelo valor da tarifa, que está ali vigente no local, mas ela também vai cobrar uma taxa que a gente chama a taxa do fio B, que é por você estar utilizando a rede dela. Então, ela te devolve, ela te paga a energia que você gerou a mais do que você consumiu. Mas aí esse crédito, como é que ele funciona? Como é que eu utilizo esse crédito? Esse crédito, ele vem na sua fatura. Então, eu vou dar um exemplo básico. Se você, de repente, gerou 100 kWh e usou 50 no mês, e os outros 50 que você gerou foi para a rede, ela vai te devolver esses 50 com a taxa do fio B. Mas eu utilizo, a dúvida que fica é essa, eu utilizo, porque assim, a imagem, até foi esse o tema, né, do nosso debate ali, da nossa conversa, sobre justamente o funcionamento, né? Ele disse, olha, eu recebo créditos, mas aí, assim, existem enfim, o que a gente ouve no mercado, fala assim, não, você pode vender a energia para a concessionária, né, e a concessionária vai te pagar. E aí fica a dúvida, é por meio de créditos, né? Isso, por meio de créditos. Ela não vai te pagar financeiramente na prática. Na prática, esse crédito pensa no modelo pensa no modelo de consumo sazonalizado, né? Então, no verão, você liga bastante seu ar-condicionado, você consome muita energia. Então, pode ser que a sua geração seja menor do que o seu consumo. Sim, então fica com crédito para usar depois. Isso, e aí em junho e julho, que você não vai usar o seu ar-condicionado, e a captação de energia é baixa, a geração também é baixa, você vai ficar faltando. Você usa esse crédito depois. Você compensa, sazonaliza o crédito que você gerou a mais num período que você não utilizou. Isso certo. Tudo na fatura, nunca vai ser em dinheiro. Tá, então tá bom. Então tá explicado aqui, a gente conseguiu entender como é que funciona. Mas vamos então lá pro curso ali. A gente vê que tem gente bastante interessada e aí fica aquela curiosidade, né? Que habilidades intelectuais eu tenho que ter para ingressar nesse curso, para aprender sobre isso. Eu, por exemplo, sou de humanas, que gosto de jornalismo, gosto de escrever, gosto de falar, gosto de música, essas coisas. Acho que eu não teria muita chance ali nesse campo, né? O que é preciso? Precisa ter conhecimento de física, de engenharia? Na realidade, o curso ele é bem abrangente, né? Basta o ensino médio para os cursos que a gente chama de modular, que são os cursos noturnos. Pessoas que trabalham e vai para fazer esse curso. Então, existe uma gama de
de perfil de pessoas que vai estudar. Jovem, adulto, pessoas muito mais velhas, sempre vai estar ali fazendo esse curso com a gente. Então, o ensino médio, você faz esse curso modular. A gente tem outra modalidade que a gente chama de ensino médio integrado. Então, esse é o aluno jovem que está entrando ali no primeiro colegial, ele presta o vestibular e ele entra e ele fica integrado na escola. Ele faz o ensino médio junto com o curso técnico. No final do primeiro, segundo e terceiro ano, ele sai com a formação do ensino médio e uma formação técnica da sua escolha. E a gente também tem hoje o modelo médio técnico, que é a pessoa que faz o ensino médio fora da escola, da ETEC, mas vai lá à noite fazer o curso técnico. Então, assim, sua pergunta é qual o requisito precisa? Ensino médio e muita vontade e disposição. Eu vou me corrigir nisso aqui, né? Porque assim, eu estou pensando aqui no que eu falei, assim, não é bem assim. Eu acho que eu não me expressei direito ou me expressei de uma maneira que pode dar um entendimento errado. Não é quais são as habilidades intelectuais. Eu acho que a habilidade para qualquer coisa todo mundo tem, não é? Basta a vontade. Por exemplo, se eu tenho vontade de aprender isso, se eu quero, se eu gosto, eu vou aprender. Eu tenho capacidade de aprender mesmo não gostando, mas é aquele negócio, né? Sem aptidão, eu gosto mais de música, não gosto tanto de física e química, mas eu tenho capacidade. E isso eu estou falando para você, né? Que ouviu falar assim, que capacidade intelectual que eu tenho que ter? Você tem. Basta gostar, basta querer e aí pode fazer. É isso, né? É isso. Muito bem. Agora, a gente percebe também, a gente percebeu pela reportagem que tem gente que está, inclusive, querendo empreender, né? Tem o último rapaz, inclusive, ali que dá a entrevista, ele quer montar o próprio negócio e tudo. A energia renovável, assim como vários outros temas que a gente vive hoje na nossa realidade, elas transformam o mercado de trabalho, as relações de trabalho. Como é que vocês veem? Eu vou perguntar para você já, Bonini, a respeito da indústria automobilística em especial, mas como que a energia renovável pode, vamos dizer, fomentar o mercado de trabalho para trazer aquilo que o Bonini disse no primeiro bloco, que é geração de emprego, geração de renda. Existe um mercado, existe um universo para isso com base na energia renovável? Eu, até falando pelo meu lado de atuação do mercado de trabalho, a gente vê um crescimento gigantesco dentro do Brasil voltado para a energia renovável, né? E a falta de profissionais. A gente tem uma visão muito de que você precisa ir lá e fazer uma faculdade para entrar numa determinada atividade para crescer profissionalmente, né? E hoje a gente vê um mercado técnico muito envolvido, muito mais rápido de se formar e de estar atuando no mercado de trabalho. Então, qual que é o crescimento que tem, né? A gente está falando aqui bastante sobre o crescimento, sobre a geração de energia limpa, a descarbonização. Então, se está aumentando esse perfil dentro do Brasil, vai aumentar o mercado de trabalho e a falta de profissional. Então, a gente está aqui para isso, para colocar profissionais da área técnica para atuar dentro desse mercado. Certo. Bonini, na indústria automobilística, assim, a gente, mais uma vez, falando da indústria de uma maneira geral, mas, claro, com foco no seu tema, que é a indústria automobilística, para se trabalhar hoje numa indústria, em qualquer posição, vamos lá, em qualquer função, é preciso ter uma preparação especial por causa da geração de energia ou do consumo de energia, tendo como fonte a energia renovável. O mercado de trabalho muda por si, por causa disso ou não? E existem novos postos de trabalho que vêm por conta disso ou não? Como é que é esse balaio todo? Antes até de responder, eu vou fazer uma declaração aqui, abrir meu coração, da minha satisfação que esse ano eu comemoro 30 anos de formação em eletrônica na ETEC Lauro Gomes, lá em São Bernardo do Campo, né, minha cidade natal e berço do setor automotivo. Sim. E aquela época, indo agora para a resposta, nós tínhamos 4 cursos, o que chamava de processamento de dados, naquela época mecânica, eletrônica e eletroeletrônica. Eram os 4 cursos que existiam. Eu fiz eletrônica, hoje trabalho na área institucional, já trabalhei na área de logística, de comércio exterior, e foi por questões de circunstâncias que eu fui mudando das áreas, mas foi muito prazeroso e foi a porta de entrada esse curso que eu fiz lá na ETEC para entrar no setor automobilístico onde eu estou até hoje. E aí dizendo que da minha satisfação de ver a evolução dos cursos, né? Vendo agora a questão de transição energética, vendo a importância que tem a jornada de sustentabilidade e como ela tem transformado esses cursos e criado, sim,
um conhecimento que é o que a indústria está precisando agora. Então você continua precisando de eletrônica, continua precisando de mecânica, mas esses cursos novos que vêm surgindo, eles vêm complementar para fazer com que a indústria consiga atingir os seus objetivos e trabalhar. Né? É uma sofisticação e isso vem a bom momento. E mesmo os cursos que talvez a gente possa ainda chamar de tradicionais, se é que essa palavra ainda existe nesse sentido, ela já tem dentro do seu currículo a importância que tem a transição energética. Então, as novas tecnologias, então quando a gente fala das novas tecnologias de propulsão, dentro do setor automotivo, quando você fala do diesel, do flex, do etanol, do biocombustível, do biometano, do elétrico, então todas essas tecnologias também já estão dentro desses cursos e são a porta de entrada para você, tanto no setor automotivo, mas como a indústria como um todo. Né? Eu tenho dúvida que isso venha contribuir para a evolução da indústria nessa direção. A gente tem mostrado, inclusive, ao longo de outros programas que a gente já fez aqui, não só nessa temporada, como temporadas anteriores também, essa questão de novas fontes, né, de energia para o setor automotivo. A gente mostrou, por exemplo, um estudo que tem, se não me engano, é na USP ou na Unicamp, a respeito do hidrogênio, né, como combustível e tudo. Então, é interessante ver, né, como as coisas, as tecnologias, principalmente, elas vêm de acordo com as necessidades, né, com o que o mundo nos apresenta. Você bem citou no começo aí, né? O mundo está em transição, o mundo está em transformação e a gente precisa frear isso tudo e ter gente assim, né, como o Rodrigo, como você mesmo, que fazem essa coisa acontecer, né, que podem, enfim, fazer com que a formação, principalmente de novos gênios, eu costumo dizer isso aqui no programa, né, a formação de novos gênios possam pensar soluções, isso é muito interessante. A gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente vai falar mais sobre o futuro da indústria no Brasil com base em energias renováveis. A conversa tá boa, né? A gente volta já já. De volta no Transição, hoje o tema é energias renováveis. A gente falou no outro bloco sobre a comercialização da indústria que você pode produzir na sua casa, com as placas solares, enfim. A gente falou sobre como funciona isso vamos dizer, no âmbito doméstico, mas é importante a gente falar também como funciona isso para o setor comercial, para a indústria. E é isso que eu vou perguntar agora para você, Rodrigo. É o mesmo sistema? Se eu tenho, por exemplo, uma indústria e eu estou produzindo mais energia do que eu consumo, eu posso comercializar? Como é que funciona no setor comercial e industrial? Essa indústria que estiver gerando sua própria energia com o modelo GD, que a gente chama de geração distribuída, que seria com placa solar, essa sobra de energia ela pode creditar em uma outra instalação, ou uma outra residência, ou uma outra indústria, né? Desde que ela esteja no mesmo nome, né? No mesmo CNPJ, no mesmo CPF. Então, ela consegue, que a gente chama, disseminar os créditos em um outro ponto. Ela consegue fazer isso, né? Mas hoje, falando de mercado de grandes indústrias, a gente tem a comercialização de energia. A comercialização de energia a gente chama de mercado livre de energia, né? É você ser livre para comprar a energia de quem você quiser. É o mesmo modelo que existe hoje de celular quando você faz uma portabilidade, né? Mas isso hoje é aberto apenas para grandes empresas que consomem muita energia. Ela pode ir no mercado e comprar a energia de alguma empresa que tem essa disponibilidade, né, de vender essa energia. Ela consegue fazer isso. Quero ouvir o Manini sobre isso. Como é que é? Você pode dar exemplos para a gente? Queria que você comentasse também como é que é esse mercado livre entre as indústrias. Sem dúvida. Então, dentro da indústria, para justamente trabalhar com a descarbonização dentro do processo produtivo, além de você comprar, por exemplo, energia elétrica no mercado livre e procurar aquele que é livre de fósseis, né? Então você faz um contrato para garantir que você está motivando, incentivando a geração dessa energia limpa. Você tem dentro da indústria também o uso, por exemplo, de gás para a movimentação das empilhadoras e tudo mais, e muitas empresas migrando isso para o biometano ou fazendo uma mistura com o gás renovável, que é muito importante também. Você vê dentro das fábricas a reutilização da água, que não necessariamente você está tratando da energia que está sendo gerada, mas pensando em toda a questão de sustentabilidade. Porque se você evita o consumo de qualquer bem natural, você está também, de alguma forma, contribuindo para a redução. O meio ambiente. Exatamente. E também pensando
na questão de toda a cadeia logística. Quando a gente fala da indústria, ela não vive sozinha no endereço. Né? Muitas indústrias, muitos setores, têm mais de 200, 300, 400 fornecedores na sua cadeia. Então, pensar também no transporte e na cadeia de suprimento é fundamental. Então, muitas indústrias têm fomentado bastante o uso do transporte sustentável. Então, pensando nos caminhões e nos veículos de transporte que são movidos a biodiesel, que são movidos a biometano, que são elétricos, e com isso também em toda a sua cadeia você vai reduzindo a pegada de carbono. Então, essa também é uma atividade fundamental, além do esforço dessas empresas para desenvolver isso nos seus fornecedores. Isso acaba sendo um investimento para as indústrias ou uma... acaba sendo um bom negócio, né? Você conseguir ter todo esse, vou dizer, gerenciamento da energia que você utiliza. Isso reduz custo, aumenta a produtividade. Como é que é isso? Sem dúvida é fundamental. Eu diria que mais até do que reduzir custo, porque em algum momento até esse custo ele é um pouco mais elevado, porque é algo novo. A gente está falando de uma energia renovável que está se formando, que está criando. Então, algumas das decisões acabam incrementando o custo, mas no curto prazo, porque no longo prazo vai fazer sentido. Agora, quem está fomentando toda essa mudança não é a empresa, não é a academia, é a sociedade. É a sociedade que está olhando agora e ela não quer só um produto que o produto é sustentável, ele quer saber se a cadeia desse produto é sustentável. Ok, ele foi produzido lá em São Bernardo do Campo, mas com que energia? Com que esforço? Então, é pensando na demanda da sociedade que a indústria tem investido e investe bastante, né? Esse investimento, como já foi falado, ele é significante para todo o país. O investimento em novas tecnologias, quando a gente fala do setor automotivo, então é entregar produtos também novos. São produtos que estão sendo feito desenvolvimento, investimento, mas no longo prazo, isso aí, além de contribuir para a mitigação da mudança climática, é o que a sociedade está querendo. Ninguém mais vai querer comprar um produto que não é sustentável. É aí que eu quero pegar esse ponto e eu quero ouvir dos dois. Pelo seguinte, quando eu falo em preservar o meio ambiente, eu posso até traduzir como economizar o planeta, que é o que a gente está precisando realmente, de fato, ter em mente. A gente precisa economizar o planeta porque os nossos recursos são finitos, eles estão sendo sugados, o nosso planeta está sendo destruído. E aí eu pergunto, será que a sociedade está realmente consciente disso? Ela está sendo conscientização é uma coisa, né? Existem campanhas, existem, enfim, vários métodos de fazer com que a sociedade entenda que é preciso ter uma outra conduta de vida agora para preservar o planeta. Mas com tanto de não só da sociedade, mas, enfim, no geral, com tanto de estrago que a gente vê que a humanidade faz com o planeta, será que a sociedade está realmente conscientizada disso, Bonini? Eu creio que sim. Eu costumo, para esse tema, ver o copo pela metade meio cheio. Eu só vou colocar mais uma coisinha para problematizar mesmo, de fato. Será que na questão de eu ter consciência de que eu preciso comprar um produto que seja sustentável, eu não estou mais preocupado com o status dessa situação, de olha, estou fazendo isso, do que ter a consciência mesmo de que eu estou comprando um produto, adquirindo ou tendo uma conduta de que eu vou conseguir preservar o planeta? Eu acho que, do ponto de vista de consciência, eu quero crer, claro, nunca é uma unanimidade, você sempre tem alguma absorção, mas eu quero crer que a gente está, como sociedade, no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, sabendo do potencial que tem na direção correta, né? Eu acho que o grande desafio agora é porque a gente tem a famosa hélice triple, né? Que a gente fala aí de trabalhar a indústria, o setor privado, a academia, então o setor privado fazendo investimento, fazendo desenvolvimento, trazendo inovação e tecnologia, a academia, além de preparando os profissionais, trazendo a ciência, trazendo o desenvolvimento que a gente falado, e a gente fala do poder público, da importância das políticas públicas. Então, é com isso junto que, de fato, a gente vai deixar de ser uma coisa, uma ideia falada, mas está na prática. E eu acho que a gente está num momento em que está acontecendo. Então, talvez seja difícil ver toda a repercussão, porque ainda todos os resultados a gente ainda não obteve, mas já está acontecendo. Se a gente olha para o nosso país, as políticas públicas recentes que estão nessa direção, a gente falou há pouco da Nova Indústria Brasil, pensando na industrialização, então não só o meio ambiente, mas a questão social também, da geração do emprego e renda. Recentemente tivemos a aprovação de uma outra política pública muito importante, que é do combustível do futuro, que é para motivar uma vocação brasileira, que é o biocombustível.
Então, o Brasil, diferente de qualquer outro país no mundo, a gente pode olhar para a eletricidade e vai funcionar os nossos veículos de maneira limpa, né? Não é isso em qualquer país. Tem países que você vê a eletrificação, mas quando você vê a energia gerada para fazer aquele veículo andar, é movido a carvão, então é fóssil, é também poluidora. O Brasil não tem isso e o Brasil tem a beleza dos biocombustíveis. Então, e isso está caminhando junto, né? E tem outras políticas públicas que estão em discussão e que são importantes. Renovação de frota é um ponto importante. Estou falando aqui, é do setor, mas é de todo, porque quando a gente fala que a gente tem mais de 450 mil caminhões com mais de 25 anos, é para toda a indústria. É aquele transporte que está trazendo o insumo para a fábrica e que está com um caminhão que, obviamente, está poluindo muito mais do que agora e defasado. E é claro que quem é o dono desse caminhão não tem esse caminhão porque ele quer um caminhão mais novo. Então, essas políticas públicas de fomento que estão sendo criadas, que estão sendo discutidas e vão ser implementadas em breve, são fundamentais para a gente fazer aquele caminhão de 25 anos virar de 20, o de 20 virar de 15, até a gente ter uma frota nova, totalmente com biocombustíveis ou eletrificados e que vai fazer com que a indústria também, nessa parte da cadeia logística, ela esteja também limpa. Então, acho que essa consciência já existe. Certeza, né? Agora, quero ouvir você também, Rodrigo, sobre isso. Só para complementar, quando eu falo assim, a gente imagina muito, a gente aqui cidadão comum, né? A gente imagina quando fala sobre eu tenho consciência de que eu preciso comprar um produto que seja, que tenha a origem, né, com uma produção sustentável e tal, vem já direto a imagem de gente jogando lixo pela janela do carro, né? Tipo, será que é isso mesmo? É por isso que eu coloquei essa questão para o Bonini aqui. Eu tenho um olhar até voltado um pouco para a educação da nova geração. Eu acho que a nova geração está preocupada com isso, sim. Toda essa cadeia que o Bonini falou, como que é gerado a energia para fabricar determinado produto, se essa empresa está preocupada em fazer uma logística reversa com o plastiquinho que foi fabricado, embrulhado ali, se vai retornar para a própria empresa, se vai fazer esse ciclo. A minha opinião é que a geração de hoje está realmente preocupada com isso, e aí você olha lá atrás os tipos de gerações que pensavam a questão de carro, ter uma casa, e aí você vê hoje a geração nova pensando em um carro elétrico, ou você vê indo de moto elétrica, bicicleta elétrica, né? Ou trabalhando muito mais próximo do trabalho para que não utilize um veículo a combustão. E aí quando eu falo isso, eu quero deixar aqui bem claro para vocês, ser bem transparente mesmo, como pessoa aqui, para você que está em casa assistindo, quando eu falo, por exemplo, da situação de jogar um lixo pela janela do carro, é porque eu não faço isso. Mas existem outras coisas que a gente faz no dia a dia e que também impactam o meio ambiente. E eu vou dar um exemplo meu agora aqui para fazer o meia-culpa. Eu saio lá da minha cidade no interior de São Paulo, de Araraquara, para vir para São Paulo trabalhar. Eu venho com o meu carro, que é movido a combustíveis fósseis, e eu venho sozinho. Né? Eu acho que para bom entendedor, obviamente, já isso basta. Mas podia ter mais gente dividindo, ou então usando transporte público, aquelas coisas. Existem, claro, algumas condicionantes que me fazem ter esse tipo de conduta, mas poderia ser diferente. É sobre isso que eu falo. Exato. Isso vem, desculpa, mas isso vem muito a tecnologia e a nova geração, né? Hoje existem aplicativos de carona, né? Para que você utilize e leve mais de uma pessoa para que essa pessoa... Uma pessoa só no carro, né? E 2 carros andando, né? E aí isso é muito da geração nova. Ela está habituada a fazer isso, a utilizar isso. Vocês estão um ponto muito importante. Eu vi uma pesquisa agora, não vou lembrar quais são os números, e aqui eu quero jogar para o Bonini também falar sobre isso, já que é o setor automobilístico, dizendo que existe uma grande preocupação da indústria automobilística. Eu tenho dito isso em alguns programas, inclusive, aqui no Transição, que a indústria automobilística tem uma preocupação em conquistar o coração e a mente dos jovens, porque hoje eles não têm mais aquela paixão que eu tinha, por exemplo, que eu tenho até hoje, eu tinha nos anos 80, nos anos 90, pelo carro, por dirigir. A geração nova, ela quer saber de um transporte para ela conseguir chegar até a balada dela, até o trabalho dela, sem se preocupar em ter... É isso mesmo? Não existe essa preocupação? Eu acho, e pegando um pouco o gancho do que você falou, e aí acho que é o meu lado otimista aqui que fala isso. Sem dúvida, a gente sempre tem que trabalhar com conscientização, é algo contínuo, né? Eu acho que é um trabalho que todos nós, as pessoas, os influenciadores e todos, têm que sempre fomentar para evoluir. Agora, veja, até no comentário que você fez, talvez se estivéssemos fazendo essa conversa 10, 20 anos atrás, não ia nem ser uma preocupação
sua. Hoje é uma preocupação, independente dela acontecer ou por circunstâncias, mas já é uma preocupação. E é isso que eu acho que já tá na cabeça das pessoas, né? Pô, eu estou fazendo isso daqui, eu vou mudar. Uma hora eu vou mudar. Pode ser que não seja agora por uma circunstância, pode ser... Enfim, mas eu acho que já existe, já é um consenso. Né? Se alguém... culpa já é o... Não, de todos nós, sem dúvida nenhuma. Eu tenho dúvida que todos nós aqui, quem está nos assistindo também, não tem todas as melhores práticas sustentáveis. Mas já faz algumas... Outras já têm consciência e está encontrando uma forma de mudar, e outras ainda não têm conhecimento. Daí que a importância de fato, essa divulgação, sempre se tratar o tema de sustentabilidade. Acho que é uma jornada, é um trabalho para a gente fazer nas escolas, é um trabalho para fazer na indústria, é um trabalho que a mídia tem um papel muito importante de divulgação. E aí, seguindo do setor automobilístico, na verdade, eu acho que o grande trabalho hoje e a grande agenda do setor é a descarbonização e a mobilidade inteligente e sustentável. Eu acho que o setor automotivo ele tem um papel importante aí, porque vamos lembrar, a gente quando fala da Anfávia, a gente está falando dos veículos de passageiro, a gente está falando dos caminhões que fazem o transporte de carga, dos ônibus, a gente está falando de máquinas também de construção e agrícolas, e todo esse ecossistema é importante. E mesmo os carros, né? Vamos pensar assim, qual que é o melhor meio de transporte? Isso é uma discussão que dá para fazer um outro programa. Falar o Boris Feldman, você conhece o Boris Feldman, sim, né? Sim. Ele é um influenciador, é um cara conhecido do carro. Perguntaram para ele num podcast qual o melhor carro que tem no Brasil hoje. Ele respondeu o Uber. Pois é. Então, hoje a gente está mudando, na verdade, é uma mudança da forma com que você usa a mobilidade. E é esse ponto que eu ia chegar. O carro é super importante, porque ele é complementar. Eu acho que não existe um modal que é melhor do que o outro, né? A gente fala, o metrô é melhor que o ônibus, que é melhor que a bicicleta. Eu não sei. O melhor modal é aquele que a gente consegue usar com inteligência, com sustentabilidade e que faz sentido para o seu deslocamento. Então, você pode juntar e misturar a bicicleta com o ônibus, com o carro. Às vezes é melhor o ônibus. O carro ele tem um papel fundamental. Imagina você com um carro cheio, indo numa longa distância, com compras ou com... Ele é eficiente nesse sentido. Se ele é usado como bem próprio, ou se ele é um Uber, ou se ele é um car sharing, eu acho que é o que o mundo está mudando. E o mundo está mudando não só para o transporte, né? Mesmo a propriedade está mudando, né? Eu acho que uma época em que a gente tinha, assim, era mandatório você ter a sua casa, o seu apartamento, agora não é tão incomum você, mesmo que tenha condições de ter o seu próprio bem, você avaliar e falar, não, acho que eu vou ter mais flexibilidade, ao invés de ter o ativo, eu vou contratar o serviço. E isso serve para tudo. Eu acho que isso serve para o ônibus, isso serve para o caminhão, né? A gente vê aí muitas empresas agora fazendo aí até o aluguel, né? Fazendo outras modalidades. Mas o que a gente sabe é o seguinte, a mobilidade tem um papel importante na descarbonização, mas a gente não consegue viver sem. A gente não consegue viver sem a carga indo para a fábrica, levando o medicamento para o hospital, levando os pacientes, sem o ônibus para fazer o deslocamento, sem os carros também, que tem um papel importante. Mas o que eu fico otimista em ver que hoje há uma consciência de que dá para usar melhor os recursos. Alto astral, isso é muito bom, hein? Gente, infelizmente chegou aqui ao fim do programa, a gente podia ter mais aqui umas 4 horas para conversar sobre o assunto, a conversa está muito boa mesmo. Antes de a gente terminar o programa, eu sempre peço para que os nossos convidados especialistas deixem um contato, enfim, a rede social, no caso da ETEC, se você quiser deixar o endereço lá para quem quiser conhecer mais, no caso da Anfávia também, fiquem à vontade. Onde a gente te acha? Eu hoje estou na ETEC Horácio Augusto Silveira e ali na Vila Guilherme. Ele não é coordenador de migração e contratos da ETEC, deixar bem claro aqui, né? Isso, A gente falou que o crédito não é bem esse, ele é coordenador de migração e contratos, é uma coisa, e ele é coordenador da ETEC, é outra, né? Tenho 2 locais, né? A empresa e a escola onde eu leciono, que é a ETEC, né? A ETEC fica na Vila Guilherme, próximo ali da ponte da Vila Guilherme, Rua Alcântara. Quem quiser visitar, estamos com porta aberta para visitar os nossos projetos, tanto de energia renovável, a gente tem curso de eletrotécnica, que também é voltado para a área de energia renovável, administração, a gente tem curso de mecânica também, todos os eixos. Convidar o Bonini para matar a saudade da ETEC lá e visitar a ETEC Horácio. Pelo vendo encontros aqui, o Transição. Anfávia.com.br. E André, aqui eu queria deixar uma dica. Para quem entrar no site, nós temos lá, muito fácil de achar, um estudo sobre a descarbonização. É um estudo recente, bastante amplo,
que fala sobre todas as energias renováveis, todos os biocombustíveis, eletrificação, qual que é a projeção dos próximos anos. Foi um estudo que a gente encomendou completo com uma consultoria e que mostra aí qual que é o potencial que o Brasil tem e o papel que o Brasil pode ter no setor automotivo, mas eu posso dizer que é na indústria como um todo. Sim, no geral, né? Então, serve como exemplo, né? anfavia.com.br, procurar lá o link que mostra o estudo de descarbonização. Dada a dica, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, Bonini, Rodrigo, agradecer você também que nos acompanhou até aqui. A Transição está terminando aqui esse episódio, é claro, né? A gente tem outros assuntos ainda para falar nesse restinho de temporada, então, enquanto isso, você vai lá no @RedeTVT no YouTube ou então no tvtnews.com.br/transição. Gostou desse programa? Pode rever ele inteirinho, foi muito interessante. É para rever mesmo, para você se informar, para você se reinformar, para você se afinar com esse tema. Então, até o próximo Transição.
Hoje o Brasil já gera quase metade da sua energia a partir de fontes renováveis, sendo a maior parte produzida em usinas hidrelétricas. Nos últimos anos, a geração de energia eólica e solar também tem ganhado destaque. Mas a gente vai saber como isso se dá ali na indústria, né? Na prática, como é essa realidade. Para contextualizar e ilustrar nossa conversa, aqui antes a gente vai ver uma reportagem, viu, Bonini e Rodrigo? A gente vai ver a reportagem do nosso querido Bruno Mascarenhas, que foi conhecer o trabalho da Quer Brasil, que é uma empresa que investe no Nordeste para geração de energia limpa. A Quer é francesa, opera em 17 países e está no Brasil desde 2018. A geradora produz cerca de 300 megawatts por mês, mas já tem capacidade instalada para produzir 600. Como essa produção de energia limpa, como ela é, que também envolve diversos trabalhos sociais, é o que a gente vai mostrar na reportagem do Bruno Mascarenhas a partir de agora no Transição. Vamos ver. Um dos primeiros projetos da Quer no Brasil foi o complexo eólico e solar de Serrote, em Trairi, no Ceará, com 49 aerogeradores ou torres, com capacidade para gerar quase 206 megawatts. Na segunda fase do projeto, a empresa criou na mesma região o complexo eólico e solar Serra do Mato. É um projeto de energia eólica, tá? Um projeto de Serra do Mato. E além disso, também tem um projeto com esse mesmo nome solar também, então um projeto que está no mesmo local, tá? É um projeto eólico que tem um despacho de energia razoável, para a gente poder jogar no grid e entregar energia para o sistema. O Parque Eólico e Solar Serra do Mato possui 129 aerogeradores, que produzem 122 megawatts, e as placas fotovoltaicas instaladas geram 101 megawatts. Toda a energia contribui para o SIN, Sistema Interligado Nacional. A gente já tem um despacho solar e eólico muito relevante, tá, no sistema, tá? Principalmente na região Nordeste, né, onde tem a maior parte da geração, e consequentemente a região Nordeste ela exporta energia para a região Sudeste. A Quer Brasil também possui um parque gerador de energia eólica com 38 torres em Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, com capacidade para gerar mais de 159 megawatts. Embora o Brasil seja um país tropical onde há muita incidência de luz solar e vento, a indústria brasileira ligada à produção de energia elétrica limpa tem pouco espaço no setor. Tem empresas que produzem as pás, né, as pás eólicas que a gente chama. Tem uma empresa muito grande no Ceará que produz, né, as pás. Então acho que é um dos poucos itens que são nacionais, tá? O resto, boa parte é importado. Importado de onde? China, Europa, Ásia como um todo. Vai depender muito de cada projeto. E as fotovoltaicas são importadas de onde? Também da China. A Quer investe na produção de energia elétrica, mesmo sabendo que o Brasil gera mais energia do que gasta, o que torna a competição mais acirrada. Manter um preço mais baixo, porque você tem uma sobreoferta muito grande. Por quê? Porque a demanda de energia não cresce, não está crescendo como se esperava, né? Então você tem muitos projetos aí de geração entrando no grid e pouca demanda. E aí você faz com que você tenha uma competitividade, é necessário, né, os players terem uma competitividade muito maior, né, para poder viabilizar os projetos. Mesmo assim, a Quer continua investindo em novos parques de geração de energia limpa. Hoje a gente tem em desenvolvimento cerca de 8 gigawatts de energia em desenvolvimento de vários parques, tanto solares quanto eólicos, que é o nicho que a gente trabalha. Boa parte deles no Nordeste, né, que é onde tem a maior parte de radiação solar e, né, potencial de ventos, né. A empresa também investe na instalação de torres eólicas em alto mar e na produção de hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma vertente que a gente está buscando também. Está em desenvolvimento 2 projetos de grande porte, vai ser faseado, deve começar a produção de hidrogênio lá para 2027, 2028. A Quer Brasil absorve profissionais de diversas áreas. A gente tem engenheiros civis, engenheiro elétrico, engenheiro de energias renováveis. Esse aí é um dos carros
um dos carros fortes lá da empresa, né? Mas a gente tem profissionais de todas as áreas, controladoria, jurídico, marketing, RH, suprimentos, TI, regulatório. Regulatório também é uma das áreas que a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais, né? O que é regulatório? É a parte que faz toda a regulação da nossa implantação do parque, da energia gerada, da venda da energia. A gente também tem um programa de estágio na empresa, onde a gente traz os jovens das universidades e a gente vai capacitar eles dentro do trabalho. Além de trabalhar na produção de energia limpa, a Quer leva a sério o compromisso social com as comunidades vizinhas de seus parques. Um deles fica em Trairi, no Ceará. E a gente começou o projeto com o Olê Rendeiras, que é um projeto com as rendeiras de bilro. É uma renda que é uma almofada e elas trabalham com umas agulhas que é feita do cacto, por exemplo, as sementes também de plantas, e é totalmente artesanal e elas vão fazendo ali uma roupa, uma blusa. A gente tem um projeto que tem as redes sociais do Olê Rendeiras, a gente fez uma parceria com uma estilista que é a Catarina Mina, muito conhecida. E aí a gente conseguiu revitalizar isso. Hoje a gente tem 250 mulheres formadas que estão conduzindo o próprio negócio delas. O Olê Rendeiras faz parte do trabalho do Instituto Quer, que existe há 2 anos e já conta com cerca de 20 projetos sociais que beneficiam 20 mil pessoas. Um deles é a ajuda financeira ao Lar Amigo de Jesus, no Ceará, que acolhe crianças em tratamento de câncer. Atualmente, o Instituto Quer, a gente está trabalhando um programa de saúde e bem-estar, e dentro desse programa existem diversos projetos com alimentação saudável, saúde mental, a própria educação. Hoje o Instituto ele é dividido em 5 linhas de ações, então em cada linha de ação eu tenho projetos específicos. Dentro do Quer Faz, por exemplo, eu tenho a parte dos projetos que vão trabalhar o estrutural, então reforma de praças, as cisternas, os banheiros, os fogões ecoeficientes, tudo está dentro dessa linha. Aí eu tenho, por exemplo, a linha do Quer Continua, que vai trabalhar a parte da educação, que eu tenho um ônibus que foi um ônibus totalmente adaptado para se transformar em uma biblioteca. É um ônibus que acaba se adaptando ao projeto que está sendo executado naquele momento. Então, por exemplo, hoje está tendo um atendimento médico. Dentro das nossas comunidades, a gente fez um levantamento junto às lideranças que grande parte das crianças não tinham passado por um pediatra. Então, atualmente, a gente tem esse projeto, os médicos estão lá nesse momento, né, com o nosso ônibus, a gente leva os médicos pediatras, levamos o nosso parceiro também, que é o psicólogo. Nas nossas comunidades que fazem parte do entorno dos nossos parques, a gente vai tentar apoiar de alguma forma. Mensalmente nós estamos com as lideranças das comunidades fazendo essa escuta assertiva, do que eles estão precisando, de que forma o Instituto Quer pode apoiar ou não, né? Então é feito de fato para a comunidade, com a comunidade.
A Escola Técnica Estadual Professor Horácio Augusto da Silveira, na Vila Guilherme, aqui na capital paulista, oferece desde 2022 o curso técnico em Sistemas de Energia Renovável. O curso pode ser feito em 3 semestres ou junto com o ensino médio. A ideia é formar profissionais que vão ter um papel importante na luta contra o aquecimento global. O Bruno Mascarenhas, claro, foi lá conhecer e a gente vai ver na reportagem a partir de agora. É realmente muito importante, né, termos a formação de profissionais agora, né, para que num futuro próximo a eles possam trabalhar, né, no sentido de resolver esses problemas. As pessoas que se formam no curso técnico em Sistemas de Energia Renovável, na ETEC, professor Horácio Augusto da Silveira, estão preparadas para fazer instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis. Elas são capacitadas também para fazer o projeto de todo o sistema. Tem muita aula prática e aqui o aluno que vem para o curso de energias renováveis, ele vai tratar, né, desde a captação, né, de energia solar, eólica, de biomassas, né, desde a captação, transformação da energia na forma da energia elétrica, né, quanto também ele vai trabalhar no gerenciamento do consumo, da gestão da energia, né, desenvolvimento de dispositivos que tenham uma eficiência energética melhor, né, para que no conjunto, né, se alcance o objetivo que é realmente, né, fazer um uso melhor da energia e fazendo uso, claro, né, de fontes que sejam renováveis. Os alunos têm acesso a laboratórios bem equipados para as aulas práticas de energia eólica, fotovoltaica e proveniente da queima de biomassa. Só há uma fonte de energia que não se encontra nos laboratórios por motivos óbvios. No caso das hidrelétricas, né, a gente tem o conceito teórico, mas a gente não tem aqui não tem como, né, fazer uma prática aqui no laboratório, mas é abordado também. Os professores incorporam aos laboratórios trabalhos de conclusão de curso de ex-alunos. Esse catavento é um exemplo. Da sala de aula você usa um trabalho dos alunos como peças de laboratório. Exatamente. E ele gera energia? Gera sim. Ele é móvel, né? A gente leva ele lá fora, né? Tem um ponto ali próximo da quadra em que tem um fluxo de ar bastante intenso, né? Então a gente leva lá, né? Ele entra em funcionamento, os alunos fazem as medições, fazem as observações. Os profissionais formados aqui são capacitados também para gerenciarem o consumo de energia elétrica com foco em eficiência e economia, mesmo que a energia seja proveniente de fontes não renováveis. Só o gerenciamento, né, desse consumo de energia elétrica já é uma atividade na qual eles possam se encaixar, né? Outra coisa que está em alta agora, pensando na captação, né, de energia de fontes renováveis, são os sistemas fotovoltaicos, né? Então, projeto, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos também são campo de trabalho para eles. A ETEC Professor Horácio Augusto da Silveira promove a Feira do Industrial para os alunos apresentarem seus trabalhos. Este aparelho, criado para o aprendizado de Braille, é trabalho do grupo de Carla Bianca, quando ela fazia aqui na ETEC o curso de Automação Industrial. Ele se chama SenseWave Braille Tech. O aparelho, ligado a um computador, possui um sistema pneumático que ergue pequenos círculos, formando códigos em braille, para que as pessoas com deficiência visual os sintam pelo tato. À medida que as letras são digitadas no computador, o SenseWave Braille Tech vai alterando os códigos. Este projeto concorreu com mais de 1.200 trabalhos e ficou com o 5º lugar na 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, a FETEPS. Agora que a Carla Bianca estuda sistemas de energia renovável, ela quer melhorar a invenção. Hoje ela funciona com sistema pneumático. Nós vamos transformar em sistema elétrico e aí ela vai ter uma alimentação híbrida. O que seria essa alimentação híbrida? Ela vai ter uma bateria que será carregada à luz solar
E vai funcionar híbrido, por quê? Porque ela também vai poder ser carregada na rede de distribuição também. Este outro grupo de estudantes demonstra empiricamente a evolução das placas fotovoltaicas. Eles comparam uma de última geração com outra, fabricada em 2009. Os alunos já fazem planos para trabalharem com energia renovável. Uma política adequada do governo melhorando o preço dos equipamentos, a gente tem condição de instalar no Brasil todo, né? Futuramente está abrindo um próprio negócio relacionado a energias renováveis. Sim, e o que seria mais ou menos? Isso é parte de projeto também, instalação, manutenção, limpeza, né? Talvez desenvolvimento de módulos. Eu estou vendo nesse mercado uma área boa para poder mudar de área e também montar um negócio para o futuro.